Oi, eu sou a Casey. Eu sou Isadora. Eu sou o Cruz. Eu sou Eduarda. Eu sou a Pamela. E juntos nós vamos apresentar o P2 de MPPJ. O que vocês acham da gente falar sobre saúde mental? Ainda mais que a gente está na UERJ, é um episódio que acontece na estudante, às vezes ele tem algum probleminha, né? E pode impactar até na evasão escolar e faz parte da nossa realidade, querendo ou não, né? Acho que é um tópico muito interessante. Cara, poder saber. Desculpa. Cara, pode até ser, de fato, por vezes você chega em casa já cansado mesmo, querendo fazer nada, e você tem que fazer coisa da faculdade, tem que fazer comida, se vestir, eu já escrevi. Você quer escrever? Não. Não sei como. Eu acho que é um tema interessante, mas eu não faria sobre saúde mental. Eu acho que a nossa realidade, pelo menos eu acho que de nós 5 aqui, a gente mora longe, então a gente poderia fazer algo voltado à mobilidade, né, ao deslocamento da nossa casa até aqui. Eu acho que isso também é a realidade de quase todo estudante daqui da UERJ, pelo menos a maioria. Para mim seria um tema mais interessante. Também concordo. Até porque é uma realidade que viu, ter cidade para estudar na UERJ, acho que é relevante. Quantas horas vocês demoram para chegar na UERJ? Olha, eu vindo de Belfor Roxo, eu levo umas 2 horas. Eu moro em Anchieta, eu levo em média também 2 horas para chegar aqui. Daí eu geralmente gasto 40, 50 minutos, e quando tem trânsito eu moro em 20. Hoje em dia eu moro perto da UERJ, mas se eu morasse em Teresópolis era impossível eu ir e voltar meio-dia estar na UERJ. Eu pego o trem, é 1h30 dentro do trem. Às vezes esperar o trem chegar vai totalizando em torno de 2 horas também. Então 4 horas por dia, mais ou menos, né? Nosso dia a gente já perde no transporte público, todo mundo no transporte público, né? Sim. E o pior é ver a precarização do transporte público. Tá sempre lotado, Ou às vezes tá sujo. Não cumpre a demanda da necessidade da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade que era para comportar, sei lá, 3 milhões de pessoas, comporta 7, todo mundo quer tentar uma vida aqui no Rio. E a cidade, por mais que entre muito dinheiro, a cidade acaba não comportando, acaba não investindo. Até privatizando, acaba não tendo esse retorno para os próprios usuários, pessoas que acabam gerando renda para a própria cidade. Cara, às vezes até há um investimento sim, porém a estruturação que foi feita antes já não permite que haja uma melhora. E às vezes até mesmo por causa de conchavo turístico, por exemplo, a gente tem a situação das barcas, a gente tem uma baía inteira que poderia ser melhor aproveitada, porém a cidade insiste em um modal de ônibus, né? Não sei, cara, talvez tenha que ser visto isso também. Fora que a infraestrutura ela não gera impacto externo, mas interno também dentro dos indivíduos que utilizam, né, o transporte público. Muitos relatos de estresse, trens incomutáveis, ônibus incomutáveis, a insegurança também, né? Então gera um estresse, até ansiedade. Eu conheço pessoas que, por conta do trabalho, geraram crise de pânico, por exemplo, pelos perigos que elas correm dentro dos transportes públicos. Quantas pessoas não se sentindo seguras realmente, porque arrastões que ocorrem, né, em várias avenidas do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil aí, por exemplo, né, para a sociedade. E isso gera, né, Certo caos na rotina, né? Porque, vamos lá, você já, por exemplo, o pessoal que já estuda aqui, você já tem os trabalhos, tem gente que pega aqui 10 matérias. Aí vamos lá, não apenas a rotina da faculdade, também a rotina de transporte. Tem gente que, por exemplo, gasta o quê? 3 horas para ir, 3 horas para voltar, 6 horas por dia. Como é que o cara vai tirar um tempo para si mesmo? Como é que ele vai estudar? Como é que ele vai ter cabeça limpa para fazer as coisas que ele tem que fazer? É um negócio, de certa forma, sufocante, né? Acaba que o trajeto que a pessoa corre corrobora com a atividade que ela faz ao longo do dia, que acabam sendo defasadas. Então, tanto que ela gasta para ela fazer, para chegar na atividade, às vezes ela vai fazer a atividade mal feita
tempo, tanto na faculdade quanto no transporte. Ela vai da casa para a faculdade, da faculdade para casa. Às vezes, se ela for sortuda, ela consegue meter um estágio no meio disso aí. Só que ainda assim, ela não vai ter o tempo para si mesma, ela não vai ter lazer, ela não vai ter, por exemplo, se tem filho, o filho vai sofrer porque não vai ver tanto o pai ou a mãe. Isso é preocupante de certa forma. A pessoa fica nesse movimento pendular, acaba tendo às vezes uma cidade dormitório. Às vezes fica numa cidade, mas mora em outra e acaba indo para sua cidade apenas para dormir, porque já chega em casa 10, 11 horas da noite e está saindo às vezes antes do sol nascer. Eu acho que infelizmente é a realidade mais comum que a gente encontra por aqui, né? Eu tenho uma amiga também que vem de Saquarema, por exemplo, então para ela é muito sacrificante estar aqui todo dia, ela não consegue estar, falta muitas aulas, acaba tendo que pegar matéria com colegas de classe, mas isso impacta diretamente no rendimento dela nas matérias, porque ela não consegue estar aqui, não consegue acompanhar, como se ela já estivesse em aula, né, que é uma outra qualidade. Enfim, tem uma amiga também que mora em outra área de Belfor Roxo, longe de mim, mas é ainda pior porque ela tem que estar aqui de manhã, então ela sai de casa às 4h30 para estar aqui na aula das 7. Então isso com certeza, no final das contas, impacta, né, na qualidade dos estudos, das provas que ela faz, porque uma pessoa que mora a 10 minutos daqui, ela tem muito mais tempo de qualidade para descansar, para rever a matéria. Você chega em casa, você não consegue rever a matéria porque você já chega muito tarde, muito cansado, só para realmente comer, tomar um banho, dormir. Enquanto uma pessoa que mora a 10 minutos daqui não, ela consegue rever, ela consegue assistir ainda alguma coisa, tem um tempo de qualidade com a família, com o filho. E essa é uma realidade que pessoas que moram muito longe não vivem. Então eu acho que é um tema muito relevante para a gente falar, porque faz parte da vida da maioria das pessoas que realmente precisam migrar, morar aqui por perto para ter uma condição melhor, ou então realmente se sacrificam, né? Sacrificam a sua rotina, o seu bem-estar, a sua saúde mental, para conseguir manter a sua estada na faculdade. Eu, por exemplo, tem dias que eu chego em casa à meia-noite, então é muito cansativo. Você sair daqui, tem a questão também dos perigos, a violência, então você não tem um policiamento adequado à noite, tem toda a questão da insegurança. São vários fatores que fazem parte da nossa vida e são afetados justamente por essa imobilidade, né, que a gente acaba não tendo uma mobilidade, é uma imobilidade urbana. João Farias Filho, né, que é um autor que estuda muito isso, a imobilidade urbana, ele fala sobre isso, que a pessoa, por ter um certo tempo de deslocamento entre o seu trabalho, a faculdade até a sua casa, ela perde produtividade. E também o seu tempo com a família, ela não consegue aproveitar o seu tempo com, por exemplo, seus pais, com seus filhos, com irmãos, parentes, porque ela fica presa nessa bolha, né, de sair de casa, ir até a faculdade, estágio, e fica nesse deslocamento que gera um tempo muito grande que ela não consegue aproveitar. Eduardo falou sobre o exemplo de um amigo, até lembrei de uma amiga minha. Ela não estuda na UERJ, ela mora próximo a mim e estuda na Rural, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E um dia conversando, a gente conversando, eu levo em média 1h40, 2 horas para chegar na universidade. E ela falou que ela também, sendo que a UERJ mora na Zona Oeste, eu acabo atravessando o Rio para chegar na UERJ e levo esse tempo. Seropédica é cerca de 20 quilômetros, enquanto a UERJ é 50 e poucos. E ela demora o mesmo tempo, então às vezes não é só a distância, também esse deslocamento do transporte público, que consegue ser invisível, ele não tem melhora no passar do tempo. Então, por mais que ela more mais perto da universidade dela, ela demora o mesmo tempo que eu, que ela pega, então já são 2 ônibus, ela tem que ir para 32 para depois ir para uma cidade seropédica. Então não é só a questão da quilometragem, é a distância. Isso mostra que ter um transporte mais eficiente também traz diferença na vida do aluno. Cara, isso também mostra que por vezes o aluno vai chegar porque ele não tem acesso a um transporte bom e efetivo para isso. Muitas vezes, pelo menos na minha experiência, uma parte das pessoas que eu conheço pega ônibus para cá ou metrô. O metrô eu até acho eficiente, mas na maioria das vezes é o ônibus que, vai ser lotado, vai ser por vezes, como já falaram aí, poxa, não é na melhor qualidade. E por fato de ser o ônibus, vai adicionar um tempo a mais, porque não é só o tempo do percurso, é o tempo de você sair da sua casa, ir ter o seu ponto e ficar esperando o ônibus. Na minha experiência,
Tinha vezes que eu esperava meia hora para um ônibus chegar da ilha até aqui para o UERJ. E a questão da localização da universidade, a gente percebe que a universidade pública é uma localidade em pontos mais centrais, vocês concordam com isso? Bem mais próximo da zona sul, de áreas mais históricas, e às vezes até ressignificam alguns lugares, por exemplo, a UERJ, né? Antes era a favela do Esqueleto, então eles expulsaram uma comunidade que vivia aqui para poder construir um lugar que a princípio era para receber as pessoas da classe média alta, né? Da elite carioca. E hoje, por conta, né, dessa incentivação da política pública, a gente tem outras pessoas que têm acesso a esse espaço. Mas será que essas pessoas têm acesso mesmo à educação? Porque será que não é um fator a distância, né, o tempo de percurso para a universidade? Será que não é um fator que acaba atrapalhando esse acesso à educação? A realidade dessas pessoas não foi pensada, né? Então, até foi proporcionado o acesso a essas pessoas de ingressarem na universidade, mas não a partir da realidade que elas vivem, vindo de um lugar muito mais longe. Então, não foi pensado essa questão da locomoção, da facilidade para elas chegarem até aqui. Então, assim, a gente pode pensar também numa violação ao próprio direito à educação, ao direito à mobilidade, né, ao transporte, porque são pessoas com realidades absolutamente diferentes, né? Quem mora aqui faz parte, né, de uma classe um pouco mais beneficiada, tem uma experiência completamente oposta de quem realmente faz parte de uma classe mais baixa, que vai precisar aí, fazer integração de modais completamente ineficientes. Então, às vezes, a pessoa depende de uma barca que não funciona, e aí a supervia que está atrasada, são cabos que são roubados, enfim. Hoje mesmo, meu ônibus atrasou horrores, aí eu cheguei aqui um pouco mais tarde do que o programado. Então, essa realidade não foi pensada quando a universidade, né, se propôs a receber esse outro tipo de público, digamos assim. Então, é algo delicado, porque aí você acaba oferecendo, mas sem dar os subsídios para aquela pessoa acessar aquela política, né, aquele direito. Então, eu acho como uma violação, sim, à educação, ao direito à educação, ao direito ao transporte, que essas outras pessoas também têm. Cara, eu não diria que seria só uma doação à educação, mas também há um princípio de universalidade, porque em direito a pessoa até terá esse acesso, porém no fato, no empírico, ela não está tendo esse acesso, ou esse acesso está sendo em detrimento de um sacrifício que ela vai ter que fazer para, de fato, usufruir daquilo que ela tem direito. Da minha Zona Oeste, tem um polo da UERJ na Zona Oeste, só que é uma infraestrutura totalmente diferente do Maracanã, né, que é a principal. Tem poucos cursos oferecidos no momento, por mais que seja a demanda da Zona Oeste de exatos, mas tem aí, né, por conta das empresas locais, mesmo assim, as pessoas que habitam, né, no entorno, eles têm outro interesse. Tem interesse em fazer aquilo que é a necessidade do mercado de trabalho. A pessoa tem que se montar aquele mercado de trabalho, ela não pode querer ter outras escolhas. Se ela quiser ter outras escolhas, ela tem que se deslocar 2 horas. Então é muito complicado. Sobre infraestrutura, não tem até o prédio, a UERJ tem vários prédios, né, por aí, só que a obra não está pronta até hoje, ainda não tem bandejão. Então é toda uma infraestrutura que acaba sendo esquecida, né, falando no geral da universidade, nessas áreas mais periféricas. Exato. Então, acho que a gente consegue pensar esse problema da realidade como um problema acadêmico, né? Quando ele começa a tocar o direito na questão de uma violação ao direito, por exemplo, à educação, a esse acesso, né, a esse ambiente, esse espaço que é público e deveria ser de todos. Então, acho que a gente começa a pensar a partir daí, dando assim, os primeiros passos do nosso trabalho em si, na nossa pesquisa, né? A gente vai falar sobre mobilidade urbana e seus desafios, mas voltado ao nosso ambiente acadêmico, certo? Vocês sentem que vocês acabam fazendo menos do que vocês deveriam nas aulas? Por exemplo, passou um texto para ler, e às vezes eu cheguei em casa tarde, eu tive outras demandas para fazer, e aí chega na aula eu não consigo fazer um comentário porque eu não tive tempo para poder ler aquele texto. Então, às vezes, quem mora perto, quem consegue ver esse conforto mais, consegue, eu tenho a impressão que consegue estudar mais, consegue se dedicar mais. Eu sinto que me afeta, sabe, nesse sentido. Cara, e morar perto dá mais tempo para você de fato se dedicar.
na UERJ pra ter a primeira aula de 5 horas e eu acabar dormindo na aula de cansaço mesmo. Dormir de cansaço e na frente do professor, né? Porque o tempo de deslocamento desgasta, não só fisicamente, mas mentalmente. Você fica ali dentro do transporte público 2, 3 horas e isso te desgasta de uma forma que você, na hora de chegar na aula, você não tem cabeça para prestar atenção na aula, você não tem cabeça para raciocinar. Aí às vezes o professor tá dando aula e você só pensa em dormir, sabe? Descansar, você não tem produtividade. Aí na hora de voltar para casa também é o mesmo trajeto. Às vezes é muito trânsito, levando 2 horas, 2 horas e meia. Chega em casa, você só quer tomar um banho e dormir. Você não pensa em estudar, você não pensa, às vezes, por exemplo, de sentar, conversar com a sua família, sabe? Ter aquele diálogo, aquela conversa com a família, porque você está cansado, porque você sabe que no outro dia você vai ter que passar pela mesma coisa, acordar, passar pelo mesmo trajeto de 2 horas e meia para chegar na faculdade. E isso impacta de uma forma tão profunda nas pessoas, nos usuários, né, do transporte público, que às vezes a pessoa acaba desistindo, trancando a faculdade, aí acaba que larga os estudos e vai trabalhar, somente trabalhar, e acaba que isso impacta bastante, né, no convívio social da pessoa, né, e no convívio familiar. Acaba sendo até um pouco de segregação acadêmica. Essa questão da família me toca muito, porque às vezes a gente tem outras coisas pra fazer e a gente acaba deixando de conversar, tomar um café com a nossa família, jantar com a nossa família, e a gente se sente culpado às vezes por não estar com a nossa família, porque tá fazendo trabalho, mas se a gente tá com a nossa família, a gente tá se sentindo culpado porque era pra estar lendo um texto, era pra estar fazendo um trabalho. E a questão do transporte, eu aproveito pra poder dormir, pra complementar o meu sono. Só que essa questão de dormir, se você conseguir um lugar, se você conseguir ficar sentado, se você conseguir um lugar que dê pra você apoiar, pra você dormir, porque senão você tá em pé, entendeu? E essa questão também de estar dormindo, a gente não pode normalizar isso. A pessoa passar 2 horas complementando o sono dela, dormindo no ônibus, isso não é normal. Isso é muita sacanagem, é muito esculagem. Eu acho que um outro exemplo que faz parte da nossa vida assim, cotidiana, por exemplo, em época de prova, quando a gente falta para poder estudar, eu pelo menos assim, eu penso, caramba, eu vou passar 2 horas indo e 2 horas voltando. Então são 4 horas que eu poderia ficar em casa e eu vou estudar. Então eu prefiro faltar essa aula e ficar estudando para a prova 4 horas, porque senão serão 4 horas a menos no meu tempo de estudo. Então é difícil você lidar com essas escolhas no dia a dia. Você está sempre tendo que fazer uma coisa em detrimento de outra, né? Tendo que balancear e às vezes não consegue, né? Você acaba fazendo uma coisa de forma mal feita para você dar prioridade a uma outra coisa, porque não dá para conciliar. Sem contar que o descanso de transporte público, eu pelo menos acho ele bem desmotivador. Você vai olhar para se você fazer uma autocrítica, tipo assim, poxa, será que vale realmente a pena eu estar fazendo isso aqui? Será que vale mais a pena eu sair trabalhar mesmo? Isso é uma questão a se levantar, né? Porque às vezes o próprio sacrifício que é exigido, ele já tira a pessoa, já faz ela acreditar que não, melhor parar com isso aqui. Ontem eu estive numa palestra que foi o primeiro evento dos cotistas e egressos da UERJ, e um dos palestrantes até comentou que 70% da população adulta brasileira não tem ensino superior. Então é muita gente que não tem uma qualificação, às vezes tem qualificação técnica, né, que é o nível abaixo, e está se matando de trabalhar, entra no mercado às vezes cedo e continua ali anos, depois até se aposentar, a pessoa não se qualificou porque não deu antes, sei lá, da vida da pessoa, devolve, né, da pessoa, aí fica a vida toda ganhando um salário abaixo do que poderia estar ganhando, e se quiser ingressar no ensino superior vai acabar sendo coagido aí para a universidade particular, que é muito mais fácil de conciliar, mas a gente sabe que a qualidade às vezes pode decair, né, não tem tanto incentivo, não tem tanta pesquisa, não forma pesquisadores, e é muito complicada essa questão. Sem contar que quanto mais tardio você entra e começa a se formar academicamente, mais o mercado vai te ver com um certo desdém, né? Porque não vai ter aquela credibilidade de uma pessoa nova. Pelo menos minha impressão, pelo menos. Às vezes a gente tem algumas vagas de estágio, de projeto, que pede o CR mínimo. E às vezes, por conta de toda essa rotina nossa que a gente passa, de um tempo no transporte público, não consegue se dedicar tanto, nosso CR já não está tão lá em cima assim, então a gente acaba deixando de ver certas coisas por
você tivesse uma minha capacidade de contornar esse problema do tempo que você gasta, você talvez conseguiria acessar. E aí tudo isso se reflete na desigualdade social, né? Porque se você não tem acesso a essas vagas que são, digamos, né, as melhores, você também não está inserido nos melhores empregos, e aí você acaba sendo uma bola de neve, né? Uma coisa puxa a outra. Ou seja, a gente está falando sobre mobilidade urbana que impacta em várias áreas da sua vida. Não só no pessoal, como no acadêmico, profissional. E realmente uma coisa vai puxando a outra. Então, da questão da lei de 12.587, que é o Plano Nacional que é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Essa lei, ela trata sobre os meios de transporte, né, que os usuários utilizam no seu dia a dia, e essa lei garante a acessibilidade a todos, que todos devem utilizar os transportes públicos, tem que ser eficaz, ele tem que ser universal, tem que ser contínuo, né, para toda a sociedade. Só que, analisando desse ponto de vista, né, da realidade que a gente vive, não é realmente, né, o que essa lei diz, né? Basicamente, a realidade é bem diferente da lei devido às particularidades sociais que a gente vive. Se analisarmos, né, os fatos do nosso cotidiano, né, principalmente nós que estamos aqui apresentando, se a gente for falar um relato, nosso relato pessoal de vivência, né, de uso desses transportes públicos, a minha experiência, né, ela é triste, né, porque muitas das vezes você pega ônibus em situações precárias, muitas das vezes, né, vindo para a faculdade, né, tem poucos dias que isso aconteceu, que eu estava vindo para a faculdade e o ônibus quebrou no meio do caminho. Cara, quebrou no meio do caminho. Isso é interessante porque a gente pode traçar um paralelo não só com essa lei eu falei 2000, mas também com a lei 8987 de 95. No artigo 6º dela, que discute sobre serviço privado, ela prevê que o serviço tem que satisfazer certas condições, tais quais a regularidade, a continuidade, a eficiência e a segurança. O fato do ônibus ter quebrado já diz que, ok, nós temos uma previsão legal para que as coisas sejam de uma forma, mas na realidade as coisas não se compadecem disso aí. Isso, e aí, né, entra aquela história, né, do transporte público ser o que? Eficiente, né? Será que aquele ônibus realmente estava com a sua manutenção em dia? Será que os transportes públicos em geral têm a sua manutenção em dia? Porque a gente vê muitas das vezes, teve um acidente, né, no túnel. Teve um acidente que o ônibus, né, por falta de manutenção, dentro de um túnel, ele pegou fogo e parou o trânsito, né? E muitas pessoas ficaram presas ali sem saber o que fazer, né? Como é que vai passar com ônibus em chamas? Como é que vai ultrapassar sem causar acidente, sem causar alguma ferida, né? Então isso diz muito sobre a manutenção, a eficácia, né, dos transportes públicos. Quantas das vezes vemos ônibus parados nas garagens por falta de manutenção, e aí como é que a gente fica? Às vezes eu só dependo daquele ônibus para ir para minha casa ou para ir para o trabalho. O que eu faço? Né? Qual o outro meio que eu vou utilizar? Às vezes um transporte por aplicativo, por exemplo, mas quando eu vou olhar o preço, o preço está altíssimo e eu não tenho como utilizar aquele meio de transporte porque eu não tenho condições suficientes de arcar, né, com o preço, né, que está dando. Então, essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a realidade do transporte público do Rio de Janeiro. Muitas pessoas insatisfeitas, né? Quantas pessoas, às vezes, precisam utilizar, mas se depara com essas situações de falta de manutenção. Às vezes, os ônibus têm as janelas fechadas e o ônibus está sem ar-condicionado, né? Então, às vezes eu presenciei isso, né? As janelas fechadas, não tem como abrir,
e o ônibus sem ar-condicionado, um calor de 40 graus e as pessoas praticamente fritando dentro do transporte público porque não tem o ar-condicionado. E às vezes vão questionar o motorista, né? Por que o ar-condicionado não está funcionando, sendo que a função do ar-condicionado está funcionando não é do motorista, é da empresa. É a responsável por fazer a manutenção do transporte, motor, ar-condicionado, né? Do carro em si é da empresa, né? E não querer questionar o motorista por conta disso. Questões de ciência jurídica, como que a gente vai entender que se realmente tem aplicabilidade ou não na realidade, né? Na Constituição, artigo 5º, acho que é o parágrafo 15, né? Fala sobre o direito de ir e vir. Tá, mas a passagem não é paga? Todo mundo tem direito de pagar a passagem para poder chegar em algum lugar? E como que funciona esse transporte, né? Eu acho que dá pra gente trabalhar em cima disso. Tem essa aplicabilidade na vida real? O que o governo está fazendo para as pessoas realmente terem o direito de ir e vir, né? Acesso ao transporte e transporte de qualidade? É aquilo, você tem a norma, mas você não tem a efetividade normativa, né? Isso deixa a desejar. Você até tem a regulação, né, do serviço, a regulamentação e tudo mais, mas você não tem a implementação prática daquele serviço. De certa forma, uma fuga do princípio da modicidade. Você pode até ter uma tarifa, mas só que, por exemplo, uma tarifa de R$5 para mim pode não ser nada, mas para você pode deixar o serviço inacessível. Ou seja, isso tem que ser revisto de certa forma, a possibilitar o máximo de pessoas ser usadas, respeitando o princípio da universalidade. Você pode ir dentro da Paranaguá, volta e meia, da Paranaguá, ele quebra. E até mesmo dessa questão do mundo, você pode falar uma questão. Olha, foi um problema em um só ônibus, mas olha como ele impossibilitou que outros meios de transporte passassem. Uma única falta de manutenção, meio que afetou outros meios. Para mim? Vai ser um corte grande. Então, vai preparar para ela poder puxar essa questão um pouco mais sobre isso. O que agora? Então, a pessoa fala como é que a gente vai relacionar isso com o direito, que a nossa realidade também. Aí a gente volta nas coisas. Porque Esse começo vai ter direito. Oi? Esse começo a gente até tem direito. Eu quero encaixar, na verdade, as coisas que ela fala. Entendeu? A Constituição, como que a gente vai encaixar? É mentira que eu não tenho relatório escrito. Oi? Daí depois. Mas aí não é melhor que eu não acho que o relatório tinha que ter as coisas que tem, mas ela falou que ela vai avaliar o vídeo, como que a gente sabe o debate. Ó, depois eu juro que eu acho, que o da palestra também, tem gente que fala, nos esportistas não conseguem acompanhar as pessoas, eles vão crescer mais baixa. Eu vou pegar o relatório da internet, eu na palestra e falar isso, não, mas não, eles são Fala, e a gente fala. Ela vai avaliar? Ela quer que a gente fale sobre os pontos que ela viu. Acho que não é o que a gente fala. Eu vi o vídeo dele. Não é muito bom. Eu vi o vídeo dele. Interessante. Eu acho que Isso vale a pena encaixar também. é isso que eu tô pensando, porque Às vezes vai entrar numa tangente, aí pra voltar, A gente vai colocar as entrevistas agora também, só pra eu... a gente vai citar as entrevistas na metodologia. eu acho A melhor. metodologia Tá. eu sei falar. Aí eu falo disso, então é como que foi pra poder conseguir. E aí Foi bem fiquem fácil. com as minhas. Ai, foi muito chato. Eu cheguei em casa às 10h30 da não, noite. o seu de peão em peão é chato, mas o de chegar ali e pegar a pessoa e conversar com ela, Não tá legal. acho de boa. E gente, só tem bastante coisa pra falar. Quem quer falar da moça que fez o mestrado e agora se virou? Eu achei isso muito legal. Quem fez a entrevista? Fui eu, mas tava com Cara,
eu meio que desliguei minha cabeça. Pamela, você quer falar da moça que fez o mestrado como distribuidora? Cara, eu posso falar, mas como que você entendeu? Cara, eu acho que Depois que eu puxar a metodologia e falar sobre as entrevistas, você fala isso. A gente vai complementando, como é legal sobre isso e tal, as coisas aconteceram. Mas a gente vai linkar isso aí com o direito. o nosso foco é os estudantes da UERJ, Eu acho não que vai tangenciar. Então, sobre essa questão da cota, a gente pode entrar nessa questão das regiões periféricas. Então, a gente pode falar um pouco, não falar tudo, mas um pouco de como que isso começou a adentrar. Então, acho que a gente tem que deixar tudo gravando e depois gravando. vai editando. Tá, eu posso falar da questão da metodologia, aí você fala dessa moça que fez o mestrado, e aí ela se mudou. O nome dela é a moça do mestrado. E aí vai aparecer o vídeo Vai dela. ficar a moça do mestrado lá no coisa. E aí depois, dentro disso, você fala a questão da gentrificação. E aí a gente fala do vídeo de Eu tô tentando ver como que... Ela vai falar Porque que a o moça Felipe- se mudou. Você fala, nossa, e é legal ver que a moça, depois que virou servidora, ela ascensão social, ela conseguiu se mudar para um bairro melhor da Zona Sul, e agora ela tá mais perto da UERJ, foi o lugar que ela escolheu para poder trabalhar. Eu sei. Alguma Tá, então dá pra gente fazer esse link. Antes de chegar na metodologia, entrevista, gentrificação. Antes de chegar na metodologia, a gente fala. Então, vou começar falando. A partir do que foi debatido, na nossa realidade, na realidade das pessoas com quem a gente conversou, aí vou falar sobre todos esses aspectos que a gente pontuou. A gente foi pensar em como transformar isso em um problema acadêmico, em uma... Não é um O problema a ser analisado. É um problema a ser... Isso. É um problema a ser analisado na perspectiva da A pesquisa. gente pode até puxar a hipótese já, né? A partir do que nós, da nossa breve conversa, a gente elaborou uma hipótese. Será que, será que o deslocamento influencia na questão de... Não, mas aí eu acho que a performance? hipótese ela tem que vir depois do objeto, pra ela ter saber o raciocínio que a gente está seguindo. Porque eu não falei nem o tema ainda. Aí beleza. Eu vou fazer esse link. Aí eu vou já introduzir o tema. Aí dentro do tema, negócio de dogmatismo, processo dogmático, a questão de que tem algum argumento de autoridade, alguém para falar, essa pessoa falou isso, eu vou procurar agora que alguém que falou que, mas o acesso à população periférica, por meio das escolas, atrasaria as turmas. Aí eu falaria, não atrasa, porque tem pesquisas que mostram que está muito bem nome, sério, aí a gente bota o gráfico da internet na Isso tela aqui e ficou bem coloca. consistente com o pessoal da voz. Não, seria mais para um negócio de argumento de autoridade. Achar algum argumento de autoridade que falou isso. E aí levantar que essa hipótese não é verdade, que a gente fez o estudo. E depois você fala, se eu posso levantar isso, e a gente fala da metodologia. Entendi, depois do tema que você tem que colocar. Beleza, eu vou começar então. Antes do tema, eu vou falar sobre o conceito operacional. Eu escolhi 3 termos, que é a mobilidade, urbano, tempo de deslocamento e rendimento acadêmico. Então, eu vou falar em qual perspectiva a gente está abordando e depois é porque a gente vai ter que fazer um link, né? Aí depois do conceito eu falo do tema. Eu acho que dá pra linkar porque você vai abordar. O negócio é retomar pra eu entrar de novo no objeto. O objeto você pode falar no começo, você vai puxar, gente, a partir disso tudo, a gente pode fazer o nosso tema de pesquisa, deve ser o nosso objeto, pode ser isso, a gente comprou esse problema prático. Pode ser isso no começo? Pode. Gente, a gente pode pontuar, tá, você vai falar o problema. Então o problema vai ser pra isso. Isso. Vou falar o tema do objeto e depois eu falo os objetivos. Vai, passa pra isso. Falando. Problema prático. Aí o problema prático vai terminar em quê? Metodologia. Tá.
mestre. Ai, não. É muito mestre. Eu acho que esse problema de identificação ele entra nessa questão de desenvolvimento socioespacial, que eu vou até falar sobre desigualdade, acho que entra muito nisso. Desenvolvimento da cidade de Janeiro, da urbanização histórica, É esse o Brasil antes de 1500? Cara, você falou alguma coisa antes de comunidade, que eu não achar alguém que fale. Olha, isso é questão do cotista diminuir a temperatura. Agora eu sou na noite, porém que achei isso. Eu nem encontrei um desses. Tu quer falar sobre isso? Eu não sei encontrar um. A única coisa que eu vi foi do dogmatismo, processo dogmático e funcionalidade. Dentro desses tópicos, consegue encaixar o que você está pensando em alguma coisa? Eu vou falar por último sobre o vídeo que vocês têm urbanização do Rio de Janeiro, Caralho, até falei um pouco, acho que eu só vou fazer um vídeo que o Felipe Castanhari que fala sobre isso. Só cita. Tipo, o foco aqui é falar realmente do transporte público, ou como você falou no WhatsApp, o foco focado no tempo de deslocamento. Cara, eu acho que entre não é a interessante casa. porque essa questão de gentrificação é puxar muito para aquele negócio lá, o contexto temporal vai fugir muito do nosso contexto temporal objeto. Eu também acho que tem umas coisas que tá indo muito lá pra trás, assim, tá saindo muito do A objeto. pesquisa, ela tá ficando muito ampla, coisa que a técnica não quer que seja. Entendeu? Se o foco vai ser no tempo de deslocamento, ou se vai ser na infraestrutura dos transportes públicos. Não, mas Eu achava que era consequência. eu acho que nem uma coisa nem outra. O foco é no rendimento dos estudantes. Isso aí. Isso aí é só acessório. A questão do se o transporte Isso é é ruim ser- ou não, o tempo. Eu acho que é uma coisa, assim, uma curiosidade que nem vale muito a pena botar no trabalho não, cara. Eu acho que Cara, a gente tinha você... que pegar algum artigo de algum autor sobre isso. Aí dá tempo. Mas vai pra mim agora. A gente só tem que dar uma acelerada, gente, porque daqui a pouco anoitece e a gente perde a luz. Tô com saudade de mim chegando. Tá, então vamos se organizar novamente, porque Tá, tema e objeto do arco, do problema disso, eu vou falar da metodologia, a Pamela vai falar da mestre, você vai trazer informação, eu vou trazer esquece, então, porque vai entrar muito nessa questão de desigualdade social, entendeu? E a gente vai falar realmente esse tempo de deslocamento. A gente pode até citar, mas não aprofundar. Você pode citar se você for conseguir linkar com algum dos pontos que ela abordou. Sei lá, falar também sobre dogmatismo ou alguma coisa do tipo. A gente já englobou ciência jurídica e ciência do direito? Eu falei muito das ciências jurídicas. Naquele começo aí agora, eu acho que sim, né? É, mas só tipo, eu citei ciências jurídicas e falei a questão, está na lei e está cumprindo. Não é necessariamente isso. Não, de fato não tá cumprindo. A gente pode falar, né, que a maioria das pessoas que sofrem isso são as pessoas que moram realmente nas regiões periféricas. O teu ganho, na verdade, acho que seria a mestre. Ela se mudou e agora com a ação social, através da educação, através da ação social, ela se mudou e está morar perto da UERJ. Então quem tem dinheiro mora perto da UERJ porque é melhor. Quem tem condição de Não, mas eu ficar acho que perto. Condições de morar aqui. A gente tá aqui, mas tem gente é isso aqui. Muda completamente. Tem um ponto comum, mas só que vai com um coisa mais. Que ainda que, ok. Cara, esse ponto eu acho que poderia botar no final e só usar ela como exemplo, pra, tipo assim, ela fez uma vida voltada pra UERJ e assim que ela conseguiu uma condição boa pra sair, pra ficar mais próxima, ela ficou. Isso comprovou o nosso ponto de que, olha, todo mundo que precisa estar perto da UERJ vai ficar perto da UERJ.
que tem condição de ficar perto da UERJ devido ao estudo ou trabalho, vai ficar. Ou seja, a proximidade é algo que afeta bastante o desempenho da pessoa. Eu acho que seria isso. Aí isso fica dentro de metodologia. Depois de metodologia a gente fala sobre a justificativa. A gente fez trabalho que a gente queria saber se a realidade do coleguinha não era Não, a gente pode falar no final de metodologia. Uma forma de embasar aqui todo esse raciocínio que a gente teve é a questão de uma mestranda que nós entrevistamos que quando ela conseguiu uma condição de estar perto da UERJ, ela veio para perto, porque a vida dela gira, aqui, mas a vida dela condiz com esse ambiente aqui. Ou seja, a própria deslocamento dela, de fato, era um negócio que era em detrimento do empenho, do foco, Ela falou que influenciava no desempenho dela na desempenho, isso aí. Ela mora longe. Então ela é prova viva. Eu acho que nós somos provas vivas disso. Não, mas ela já tá no outro estágio da vida. Realmente. Pode então puxar, gente, já? Porque aí depois a gente vai. Tá bom. Pelo Aí menos no ele final. Vocês querem cortar e começar outro? No final, tá. Metodologia, a gente justifica que a gente fez por isso, a gente queria provar isso, a gente joga com dado, 96% falaram. Quem quer falar o dado? 96% das pessoas que responderam a pesquisa falaram. 96% falaram que agregaria ou agregou no estudo dela morar perto da UERJ. Tá, aí acaba na justificativa? Tem mais algum ponto? Tu vai falar o operacional. Tem objetivo. Objetivo da pesquisa? Do trabalho? Da pesquisa. Nosso objetivo é comprovar se faz diferença ou não. Isso é da tua parte, né? No final. Eu No final geral do objetivo. E conclusão, essa concluir. Não, a conclusão desse caso seria justificativa. Ela falou que não precisava concluir. Porque não é a pesquisa em si, a gente só tá, por exemplo, só um levantamento de dados, sabe? A justificativa é só explicar o porquê a gente escolheu esse tema? Eu acho que eu posso fazer isso. Então vai. Tá. Através do nosso sofrimento compartilhado. Não, Compartilhado, todo mundo que sofreu, porra. Através das nossas experiências compartilhadas com o transporte público e nossa questão de pontos em comum, de estudos em comum, ônibus quebrando, assalto, nós vemos que era interessante. A gente volta para aquele negócio do jurídico, porque a lei diz uma coisa, mas a realidade é totalmente diferente. mas eu acho que isso nessa questão do transporte público, daí tudo aí entra sobre a questão de estresse e ansiedade que gera. A gente começou assim, né? Bolsonaro já falou mal, mas concomitantemente ele fala que Eduardo da Isadora, a nossa pesquisa para a gente ver a hipótese do deslocamento urbano influenciar o rendimento acadêmico. A gente teve algumas experiências externas que influenciaram a gente. Grande parte dos alunos da UERJ, hoje em dia, enfrentam grandes deslocamentos ou deslocamentos complexos que afetam a atividade deles dentro do campus da UERJ, porque eles acabam enfrentando grandes tráfegos congestionados, ou periculosidade, ou precariedade do transporte, fazendo com que a rotina deles seja extremamente cansativa e potencialmente prejudicial ao desempenho acadêmico. Então acaba que o desempenho deles é afetado, com grande parte do dia deles ser Ansiedade geralmente com transporte. Sendo um tempo que não é proveitoso. E não é possível nem estudar nem descansar no acaba que eles não conseguem aproveitar tanto tempo, horas dentro de um transporte público que não é proveitoso para eles.
fomos. Bem, o deslocamento e o tempo do qual o aluno se utiliza para se deslocar são prejudiciais ao seu rendimento acadêmico. E nós podemos fazer um link paralelo com a teoria da falsibilidade de Karl Popper. Esta teoria indica que a hipótese científica só é científica de fato se ela puder ser criticada. Ou seja, nós não vamos reforçar algo científico através de uma comprovação, mas sim de uma crítica. Aquilo é científico, se pode ser criticado. Se não é possível ou passivo de crítica, nós estamos lidando com um dogma ou com o dogmatismo. No dia anterior, eu abordei alguns alunos na fila da marmita, né, da papel e caneta, praticamente obrigando eles a responderem as minhas perguntas. Dentro dessas perguntas, foi perguntado a idade, o curso, o período, mas principalmente nosso objetivo era entender quanto tempo eles demoravam para se deslocar até a universidade e se eles achavam que isso impactava de alguma forma o estudo deles, né, o desenvolvimento acadêmico, o CR, e fiquei muito feliz em saber que a média, a maior parte das respostas, a gente teve em média 80 respostas até agora, a maior parte dos alunos está com uma média 7, 8, que é a média da UERJ, que é acima da federal, então o pessoal está conseguindo se manter, mas ainda assim a gente constatou que a maior parte, cerca de 95% dos alunos que responderam o nosso formulário, falou que com certeza morar perto da universidade melhorou ou melhoraria o seu desenvolvimento acadêmico. A gente conversou com pessoas que vieram de Minas para poder estudar aqui, tem pessoas que ainda moram em outras cidades, né, como São Gonçalo, Niterói, e moram em outras cidades e vêm para o Rio para poder estudar, né, fazem esse balanço sazonal. Então, assim, é uma questão complicada, a gente conseguiu destacar que realmente influencia no desenvolvimento acadêmico deles. E a partir daí a gente conseguiu constatar que o transporte coletivo impacta sim na realidade acadêmica do estudante, a partir daquilo que foi levantado aqui. E eles conseguem ter clareza disso, tanto que eles afirmam que se eles tivessem a oportunidade de morar mais perto, eles morariam, né, financeiramente até. E isso para poder conseguir estudar, para conseguir ter um desenvolvimento melhor, resultados melhores, né? Mas eu fiquei feliz em ver que muitos alunos que ingressaram, mesmo com o sistema de cotas, que às vezes a gente consegue ver na sociedade alguns argumentos de autoridade, como por exemplo, Bolsonaro falando que foi Catolândia, né? Que o pessoal cotista, algumas pessoas também falam que não acompanhariam a turma. A gente conseguiu constatar que mesmo esses alunos cotistas, como têm uma nota parecida que a AMPA, então eles conseguem ainda assim acompanhar, é uma realidade e as pessoas estão se dedicando por mais, né, que tenha toda essa dificuldade, tenha um esforço duplicado, triplicado, os alunos continuam se esforçando, mas reconhecem que essa questão da mobilidade urbana impacta sim os estudos deles. Bom, agora nós vamos para o objetivo que nós pretendemos com todo esse trabalho, como foi dito. Bom, aqui no nosso objetivo geral, a gente procurou investigar, né, a relação entre o deslocamento urbano, né, a mobilidade urbana e o rendimento acadêmico dos estudantes, né, como essa mobilidade ou essa imobilidade, esse deslocamento impacta na vida acadêmica. E nós procuramos deixa eu voltar. Bom, diante de tudo que foi falado, agora nós vamos ao nosso objetivo de pesquisa. Bom, o objetivo é aquilo que se pretende com o trabalho, né? É aquilo que nós buscamos atingir. O nosso objetivo geral, ele se propôs investigar a relação entre o deslocamento urbano ou mobilidade urbana e o rendimento acadêmico dos estudantes. Então, como esse deslocamento, essa imobilidade impacta ou se impacta na vida acadêmica dos estudantes. Nós procuramos apresentar essa resposta. Esses foram os efeitos pretendidos. Esse é o nosso objetivo geral. O objetivo específico
procuramos mapear o perfil de deslocamento dos estudantes, então o tempo médio, o meio de transporte utilizado, identificar os principais problemas enfrentados no trajeto até a universidade, então como já foi falado, congestionamentos muito extensos, sucateamento, né, dos modais, enfim. Analisar indicadores de rendimento acadêmico, então já foi falado aqui, as notas, a frequência, a participação em atividades, CR, e correlacionar esse tempo de deslocamento e condições de transporte com o desempenho acadêmico, se de fato isso tem uma relação ou não. Bom, a gente sabe que o objetivo específico, ele não é a pergunta em si, mas é o que a gente quer demonstrar como objetivo, né, do trabalho. Então, isso foi o que a gente analisou como sendo os nossos objetivos específicos e acadêmicos. Boa tarde. Primeiramente, qual é o seu nome? Meu nome é Douglas Xavier, mas me conhece como Vegeta Brown. Você faz que curso? Qual é o seu período? Atualmente eu faço Direito e eu estou no 5º período. Onde você mora? É muito delicado. Eu moro no Complexo de Israel, né? Mais conhecido como Complexo de Israel, só que eu moro em Ladipina, aproximadamente Washington Luiz, Cidade Alta, Coro Rio, o pessoal vai conhecer. Quanto tempo mais ou menos você demora no trajeto casa e faculdade? Depende. Como eu tenho que chegar aqui muito cedo, eu tenho que sair de casa às 5 horas para chegar aqui às 7. Porque se eu pego um ônibus normal, é muito trânsito, toda demanda, e eu tenho que pegar, na verdade, 2 ônibus. Um da onde eu moro para Central e o outro para o Oeste. Como que você acha que isso impacta na rotina do seu estudo? E se você morar aqui dentro, você acha que iria te facilitar? Muita coisa. Eu ia conseguir otimizar o meu sono, eu ia conseguir otimizar o meu estudo. O tempo que eu fico em pé, sendo empurrado para lá e para cá, desconforto, dormindo mal, porque eu particularmente, eu chego no CKR, tenho aula de manhã, vou pro estágio, volto vendo o docinho, fico na UERJ estudando e tenho aula. Então às vezes eu saio daqui 8 horas da noite. Chego em casa quase 10, 11, para dormir e acordar em 5, 6 horas de novo. Então, se eu morasse perto, eu não ia conseguir dormir um pouco mais, estudar na calma. Não ia ter que ficar tenso todo dia olhando o telefone, vendo se meu ônibus está passando, eu tenho que meter o pé na aula, porque senão eu tenho que ir para de Uber, e Uber quase R$40. É delicado. Se eu morasse perto, eu conseguiria uma uva. Obrigada pela sua participação. Obrigado, nada. Você mora perto da UERJ, mora longe? No momento eu moro bastante perto. Eu moro no Você morava já perto da gente ou você teve que se mudar para cá por causa da faculdade? Eu não tive que me mudar pra cá por causa da faculdade. Eu já estava morando aqui, mas eu vim de um lugar mais longe e vim pra cá justamente no período da minha escolarização. Eu geralmente venho ou a pé ou de bicicleta, mas alguns momentos que eu estou muito atrasado eu pego ônibus. Você acha que morar perto da gente ia ser melhor para você na questão de... Tempo, a limitação de tempo? Definitivamente. Eu tenho muita dificuldade de saúde mental. E estar morando perto da UERJ me tira um obstáculo que eu teria se eu estivesse, por exemplo, morando aí na Deodoro. Eu não preciso me estressar tanto em relação à preparação. Eu tenho tempo para estudar em casa. E eu geralmente venho para almoçar no UERJ. Então isso acaba sendo muito bom para minha sustentabilidade alimentar. Qual o nome de vocês, a idade, o curso? Eu faço Direito, tenho 25 anos. Meu nome é Renan, eu faço História e tenho 23 anos. Vocês considero que moram longe da universidade? Quanto tempo vocês levam em média para chegar aqui na UERJ? Eu moro longe, eu moro em São Gonçalo, acho que se tiver trânsito 2 horas, senão 1h30. Então por dia gasta em média 4 horas, né, do dia para poder conseguir se deslocar entre sua casa e a universidade. E você? Eu também moro bem distante, né, e demoro em média 1h30 para chegar até aqui. Bastante tempo também. Vocês acham que isso acaba implicando no estudo de vocês? Se vocês já chegam na universidade cansados, se vocês conseguem ter proveito em casa, ainda chegar em casa, ter disposição para poder estudar mais, ou isso acaba implicando no rendimento acadêmico de vocês? Eu acho que atrapalha por conta de
estágio também. Faz estágio, aí soma com o tempo. Fora eu também faço estágio em São Gonçalo, tem dia que eu tenho aula de manhã, venho pra cá, depois volto pra lá, depois volto pra cá. Bem puxado, fica bastante. Sem dúvida alguma. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, né, que hoje é um dia quente, eu tava no lugar onde eu moro, que é uma região que não é arborizada, né, então você já sente o impacto do calor, né, você tem que pegar um ônibus e todas essas condições, né, se somam ao cansaço do trajeto, né, e você tem que se planejar, porque você tem a mesma quantidade de estudo de todas as pessoas, né, então acaba afetando de muitas maneiras, assim, né, um tempo que, se a gente soma, né, em média, o que eu gasto por dia são 3 horas, né, na minha locomoção, né, e 3 horas que eu poderia estar utilizando de outra forma, mas são as desigualdades que a gente vive nesse país, né. Acaba, de certa forma, sobrecarregando todo o cansaço que você já teria, né, de estar fazendo uma universidade, fazendo uma faculdade. Vocês acham que, se vocês tivessem a oportunidade de morar perto, vocês morariam mais perto da universidade? Vocês acham que isso acabaria rendendo melhor nos estudos, acabaria agregando para vocês? Eu gosto de morar onde eu moro, só que eu acho que o que atrapalha bastante é questão de transporte. Tipo, eu tenho que pegar várias condições. E a precarização dos transportes? Você acha que o transporte que você pega é precarizado? Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Precarizado, com certeza. Eu com certeza moraria perto da UERJ, não só por estar perto da UERJ, mas por estar perto de várias regiões da cidade que são acessíveis, por exemplo, centros culturais, né? Até porque o estudo não acontece só dentro da UERJ. Se eu quiser ir no teatro, estando aqui na Tijuca, eu acho fácil, né? Se eu quiser estar perto de eventos em livrarias e outros locais, né? Deslocamento mesmo, né? Pela cidade, mais próximo do centro, enfim, eu acho que sim, acho que moraria sim, ia ser muito proveitoso para mim, ia me adiantar bastante tempo mesmo. Meu nome é Cecília Rosa, eu tenho 38 anos agora. O meu primeiro contato com a UERJ foi quando eu fiz o mestrado. Eu ingressei no ano de 2019. Na época eu morava em Nova Iguaçu e eu geralmente vinha do local onde eu morava em Nova Iguaçu para cá. Eu pegava um ônibus na rodoviária até a Pavuna. Na Pavuna eu pegava o metrô e chegava aqui. Algo em torno de 2 horas quando não tinha trânsito, quando tinha trânsito chegava até 3 horas de deslocamento. Concluí meu mestrado no final do ano de 2022 e durante o mestrado também eu fiz o concurso e ingressei aqui na UERJ como servidora no ano de 2023. E a partir do momento que eu entrei como servidora eu me mudei, recentemente estou morando em Botafogo. Meu deslocamento para a UERJ costuma ser inferior a 1 hora, entre 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, dependendo de questões também como trânsito. E acredito que impactou muito negativamente a distância da UERJ para que eu conseguisse não apenas me concentrar nos estudos, mas especialmente por conta de questões um pouco pontuais, como se porventura alguma aula terminava num horário muito mais tarde, eu acabava sabendo que eu iria pegar o trânsito para voltar para casa, então alguma distância de 10 ou 20 minutos de uma aula terminando depois do horário previsto, eu já sabia que aquilo significaria 1 hora a mais no trânsito, porque o desgaste acabava um pouco prejudicando. Na aula pensando para chegar mais tarde. E a senhora acredita que a ascensão financeira, né, agora a senhora servidora pública, impactou diretamente, né, na sua mudança, na sua possibilidade de se realocar um lugar que você quisesse morar? Sim, o fato de eu ter tido uma mudança do meu status financeiro, vamos dizer assim, realmente foi o que permitiu que eu fizesse a mudança. E bem, eu tinha outras opções na época, mas de forma muito resumida, poder estar mais próxima da universidade, e ainda continuo dando seguimento na minha vida acadêmica, mas agora principalmente como profissional, é realmente muito significativa para que eu tenha tempo livre para as minhas atividades cotidianas e definitivamente para ter um bom desempenho acadêmico. Eventualmente fazer um doutorado. Muito obrigada, tá? Continuando aqui, a gente finalizou o objeto e, por último, nessa fase inicial do trabalho, a gente escolheu 3 termos para ser o conceito operacional da nossa pesquisa, que são imobilidade urbana, o tempo de deslocamento,
e o rendimento acadêmico. Então, a mobilidade urbana será operacionalizada como uma extrema dificuldade, né, de se deslocar, dos alunos se deslocarem de forma eficiente, de forma acessível, sustentável, dentro do espaço urbano. Então, nessa perspectiva que a gente vai enxergar a imobilidade urbana. Quando a gente fala em mobilidade, não é uma ausência total de movimento, mas é um movimento restringido, uma dificuldade na locomoção, que ocasionada, né, por congestionamentos, um transporte precarizado, uma baixa acessibilidade, falta de integração dos modais, enfim. Assim a gente vai entender a mobilidade urbana. O tempo de deslocamento a gente vai entender como o tempo médio gasto pelo estudante desde da saída da sua casa até a chegada da universidade. Então, toda vez que a gente falar de tempo de deslocamento, vai ser entendido dessa maneira, como esse tempo médio que ele gasta para chegar até a faculdade. E o rendimento acadêmico vai ser a média semestral de notas, né, do estudante, sobretudo aí o CR, que a gente chama, né, o coeficiente de rendimento. Então, quando a gente fala de rendimento acadêmico, a gente está falando aí sobre a média semestral do CR dos estudantes que foram abordados, né, pela gente e entrevistados. Então, esse é o nosso conceito operacional. Então, aqui foi o nosso tema, o objeto e o conceito operacional que a gente escolheu. E aí a Isa vai continuar com o trabalho. Quando paramos para analisar a experiência universitária em grandes centros urbanos, especialmente em universidades públicas, como a própria UERJ, é fundamental a gente compreender que o processo de formação acadêmica ela não se restringe ao espaço da sala de aula, por exemplo. Ele é atravessado por condições concretas de vida, entre as quais a mobilidade urbana ela ocupa um papel fundamental na vida do universitário. No contexto da região metropolitana do Rio de Janeiro, a migração pendular é esse deslocamento diário, prolongado e recorrente entre o local de moradia e o local de estudo, né, do indivíduo. Faz parte da realidade cotidiana de grande parcela dos estudantes universitários e produz efeitos que vão muito além do simples cansaço físico. O nosso programa de pesquisa ele foca nisso. E ele se liga diretamente com o nosso objeto, que é compreender em que medida o tempo excessivo de deslocamento diário do transporte público ele atua como um fator estressor crônico, capaz de impactar negativamente a saúde mental, a qualidade de vida, de forma indireta, o desempenho acadêmico e a permanência de estudantes em situações de ensino superior, como a UERJ. Essa discussão ela pode ser pautada ou aprofundada à luz do pensamento de Henri Lefebvre, especialmente a partir de sua crítica ao modo como o espaço urbano ele é produzido e apropriado no próprio capitalismo. Para ele, a cidade ela não é apenas um cenário neutro onde a vida acontece, mas um produto social que reflete relações de poder, desigualdades e formas de dominação. O tempo cotidiano dos sujeitos ele passa a ser colonizado por uma lógica produtiva, na qual o indivíduo ele é constantemente exigido, mas raramente considerado em sua totalidade humana. Nesse sentido, o longo tempo de deslocamento diário pode ser entendido como uma forma de expropriação desse tempo de vida do estudante universitário, retirando do estudante o direito ao descanso, ao lazer, à convivência social e até mesmo à fruição plena da vida urbana. Elementos que Lefebvre ele associa diretamente ao chamado Direito à Cidade, que é um livro que ele escreveu focando diretamente nisso. E aplicando esse entendimento à realidade universitária, podemos perceber que o estudante pendular, ele vivencia essa contradição profunda. Embora tenha acesso formal à universidade, que é um direito dele, à educação, seu cotidiano ele é marcado por uma relação violenta entre o tempo e o espaço urbano. O trajeto até a instituição, em vez de ser um momento de transição neutra, torna-se um período de desgaste físico e emocional, caracterizado por superlotações, ruídos, a própria insegurança
imprevisibilidade, sensação e essa sensação de impotência. Trata-se de um tempo improdutivo do ponto de vista acadêmico e, ao mesmo tempo, altamente desgastante do ponto de vista da própria psicologia. Esse desgaste cotidiano dialoga diretamente com as definições, né, da própria Organização Mundial da Saúde, né, que, para eles, a saúde mental ela não se resume à ausência de transtornos mentais, mas envolve um estado de bem-estar no qual o próprio indivíduo ele é capaz de lidar com os estresses normais da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir, né, para a sua comunidade. Quando esse deslocamento diário se transforma em um estressor crônico, ou seja, essa persistência, essa repetitividade e a impossibilidade inadequada de recuperação, ele compromete exatamente essa capacidade de enfrentamento. O estudante ele passa a operar constantemente em estado de tensão, e o que fragiliza sua saúde mental e reduz suas reservas emocionais para lidar com as exigências acadêmicas que são grandes na vida do universitário. Nesse sentido, o problema ele não está apenas nos eventos acadêmicos pontuais, como provas ou prazos, mas na somatória de fatores que configuram uma sobrecarga contínua. A OMS ela reconhece que contextos urbanos marcados por longos deslocamentos, baixa previsibilidade e precariedade dos serviços públicos estão associados ao aumento de sintomas como estresse, ansiedade, fadiga crônica e sofrimento psíquico. Assim, o deslocamento excessivo deixa de ser um fenômeno secundário e ele passa, na verdade, a integrar o conjunto de determinantes sociais da própria saúde mental. Essa compreensão ela é reforçada por estudos desenvolvidos no âmbito de Instituto de Psicologia da própria USP, né, que é a Universidade de São Paulo, que discutem de maneira consistente os impactos da mobilidade urbana na saúde psíquica dos indivíduos. Pesquisas conduzidas por esse campo teórico apontam que o tempo excessivo de deslocamento ele está associado ao aumento do estresse percebido, à irritabilidade, à sensação de esgotamento emocional e à redução da qualidade de vida, especialmente entre estudantes e trabalhadores que dependem do transporte público. Tais estudos evidenciam que a vivência cotidiana dos deslocamentos excessivos, longos, interferem negativamente na concentração, capacidade cognitiva, engajamento nas atividades acadêmicas, mesmo quando o desempenho formal ainda se mantém estável. Uma própria professora do Departamento de Psicologia da própria UERJ, em pesquisas que ela fez com os próprios estudantes e trabalhadores, ela reconhece que esse estresse dentro do transporte público afeta negativamente o rendimento acadêmico dos próprios alunos, né? A falta de atenção, a falta de engajamento nos assuntos trabalhados que os professores passam em sala de aula interferem diretamente no seu rendimento acadêmico, em trabalhos, em provas. Você não tem concentração, você não tem a capacidade de pensar sobre o que o professor está passando, a pensar no assunto, na matéria que o professor está passando em sala de aula. No caso específico dos estudantes universitários, essa dinâmica ela produz um paradoxo. Em um paradoxo relevante, muitos conseguem manter rendimento acadêmico satisfatórios, mas a fazem à custa da privação de sono. Por exemplo, muitos estudantes passam a estudar ou a fazer trabalhos de madrugada. E de madrugada é o tempo no qual você tem que tirar o seu descanso, né, o seu tempo de sono. E tira a redução do tempo de lazer e do comprometimento da saúde mental e, muitas das vezes, ao autocuidado. Ele não consegue se cuidar, ele não consegue se autocuidar, né, nesse sentido. Assim, o desempenho acadêmico ele deixa de ser um indicador insuficiente para compreender a real experiência do estudante.
E o Instituto de Psicologia da USP, ele chama essa atenção justamente para esse aspecto invisível do sofrimento psíquico, que não se manifesta imediatamente em reprovações, mas se acumula silenciosamente até ressaltar em adoecimento, desmotivação e o próprio abandono do curso, que é o que acontece muitas das vezes. Estudantes desistem do curso, deixam de lado, muitos trancam, porque não conseguem ter esse rendimento acadêmico nas próprias universidades. Quando essa análise é aplicada ao contexto da UERJ, né, dos estudantes, torna-se evidente que esse fenômeno, da migração pendular, ele precisa ser compreendido como um fator estruturante da experiência universitária. O problema de pesquisa, portanto, ele não se limita a medir horas de deslocamento, mas ele busca compreender como esse tempo produzido por uma lógica urbana desigual, ele atua como um elemento de desgaste crônico, tensionando o equilíbrio emocional dos estudantes e afetando a sua permanência no ensino superior. Dessa forma, quando investigamos esse deslocamento diário sob a perspectiva de Heine, da OMS, das contribuições da psicologia social urbana, permite deslocar o foco de uma análise meramente individual para uma compreensão ampliada, estrutural e crítica. Revela-se que o sofrimento do estudante pendular, ele não é fruto da fragilidade pessoal, mas ele é um resultado de uma organização urbana e institucional que naturaliza o sacrifício do tempo de vida como preço para o acesso à educação superior. Em síntese, o problema de pesquisa, ele propõe refletir sobre até que ponto, né, a universidade, enquanto instituição pública, ela pode ignorar esses efeitos da mobilidade urbana sobre a saúde mental dos estudantes universitários, né, da própria UERJ, e em que medida repensar essa realidade condição fundamental para garantir não apenas o acesso, mas a permanência digna e saudável dos estudantes no ensino superior. Concomitante ao que as meninas já abordaram, a nossa hipótese que a gente escolheu é de como o procedimento dogmático e o método cético são necessários para o conhecimento. Eles não podem ser superados, mas eles devem ganhar uma nova versão crítica. Pode-se afirmar que a coexistência, em certa medida, de ceticismo e dogmatismo no único sistema filosófico caracteriza o pensamento moderno, e para Kant, contrapor o método cético ao procedimento dogmático é um modo de manter a saúde da razão e o vigor do pensamento, sendo Kant o primeiro pensador moderno a sustentar e elaborar essa síntese, como uma tarefa permanente para a filosofia. Dessa forma, a hipótese central da nossa pesquisa estabelece que longos deslocamentos diários tendem a reduzir o rendimento acadêmico dos estudantes da UERJ, partindo do pressuposto de que o tempo excessivo gasto no trajeto entre a residência e a universidade pode gerar impactos negativos ao bem-estar físico e mental dos estudantes, afetando potencialmente, sendo prejudicial a capacidade de aprendizagem, a concentração, a participação nas atividades acadêmicas. Em grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro, a mobilidade urbana se manifesta por meio de congestionamentos, sobrecarga de transporte, constantes atrasos, periculosidade nos trajetos. Acabam que esses elementos de deslocamento um fator de desgaste cotidiano para o aluno. Os estudantes acabam enfrentando viagens prolongadas, mais suscetíveis a fadigas, tendo o estresse, a redução do nível para estudo essenciais para um crescimento precário no desenvolvimento através de experiências externas, fazendo pesquisas e entrevistas. Essa relação no contexto específico da UERJ, a gente verificou empiricamente se o padrão observado se confirma entre os estudantes, só que o cenário urbano atual e a rotina exigente do ensino superior tornaram fortes indícios de que o tempo de deslocamento constitui um elemento significativo na dinâmica do desempenho estudantil. Dessa forma, a nossa hipótese permite compreender a imobilidade urbana
não apenas como um problema de infraestrutura urbana, mas como um fator que atravessa a vida social e acadêmica dos estudantes, impactando diretamente suas trajetórias educacionais, voltado para o contexto UERJ, Rio de Janeiro. Cara, é importante frisar também que a partir da definição do objeto, o método que a gente escolheu aplicar foi um método mais qualitativo, visto que o ambiente e até mesmo o contexto que a gente está inserido é próprio para esse método. A gente escolheu fazer de duas formas. Primeiro, uma entrevista ao vivo mesmo com alguns alunos e até com uma servidora que a gente achou pertinente. E, de outra forma, foi um questionário padronizado que a gente fez online, uma coleta mais em massa de dados. A gente fez dessa forma porque a gente queria entender a experiência de cada aluno e ver se é possível traçar o paralelo e até mesmo talvez pontos comuns durante esse estudo para que a gente pudesse levantar críticas, visando desafiar o nosso próprio objeto, né? Seguindo de certa forma o conceito da falsibilidade do Popper, que propõe que você só está fazendo a ciência se aquilo que você está analisando possa ser criticado. Isso vai em contrapartida ao método da indução, que ele parte e procura afirmar que aquilo que está sendo analisado será visto através de uma generalização para ser confirmado. Para o Popper, isso não bastava. A verdade, para ele, tem que ser criticada para ver se ela se sustenta ou não. Dessa forma, então, a nossa justificativa do trabalho foi tornar relevante a problemática da imobilidade que transcende a esfera urbana e afeta principalmente os alunos da UERJ na forma com que eles tratam a educação superior, se isso dá um peso muito desproporcional para eles, se isso deixa a vida deles muito mais difícil. E talvez até mesmo se isso contribui para uma certa desigualdade acadêmica e social. Analisando esses desafios, a gente consegue perceber e até conceber que talvez seja necessário um maior investimento ou até mesmo uma reestruturação dos modais de transporte coletivos. Assim, a pesquisa que a gente está fazendo, ela vem debater a mobilidade urbana no Rio de Janeiro e, de certa forma, ver no que ela interfere na vida acadêmica e um pouco da vida cotidiana do aluno, para uma construção de uma cidade mais inclusiva e eficiente. Pode? Pode, já está gravando. Bom, então, seguindo o nosso raciocínio, né, nós falamos sobre o tema, o porquê que nós escolhemos. Nós falamos também sobre o objeto, né, que vai ser essa realidade concreta do nosso trabalho. A Isa também veio com o programa de pesquisa, que é a questão central, né, que o trabalho se propõe a responder, falando também sobre o marco, a partir de qual olhar, de qual autor a gente vai encarar esse trabalho e trazer essa questão, né, a hipótese também. E aí eu continuo aqui com os objetivos. Bom, o objetivo da pesquisa de um trabalho é o que o trabalho se pretende a alterar, a pensar, a refletir, enfim, o que se quer com aquele trabalho, né? Então, a gente definiu como o nosso objetivo geral justamente investigar como esse deslocamento impacta na vida acadêmica, né? Então, a gente propôs como esse tema central, essa análise central, a finalidade do nosso trabalho, a finalidade última, é de fato investigar, né? Como esse deslocamento, muitas vezes demorado, conturbado, ineficiente, impacta na realidade acadêmica, na vida do estudante, né? No seu rendimento, na faculdade, nas atividades que ele se presta a fazer, se de fato impacta ou não. Então, a gente
vai procurar apresentar essa resposta, mas de maneira ampla, né, trazendo uma reflexão um pouco mais abrangente. E aí, essa é a direção principal, né, da pesquisa, que orienta o nosso trabalho, que eu separei, que a aplicação, né, do objetivo geral, ele vai buscar compreender se existe de fato essa correlação, né, significativa entre mobilidade ou imobilidade e desempenho acadêmico. Eu achei interessante porque ela vai se relacionar com 2 pontos importantes, que é a ciência jurídica e a ciência do direito. Então, o objetivo geral, ele dialoga com a ciência jurídica, né? Ciência jurídica que se pauta na dogmática, porque ele teoriza a mobilidade como um direito social. Então, existe a norma, né? Existe a lei, o direito, né, ao transporte público eficiente, de qualidade, enfim, o artigo 6º da Constituição prevê esse direito para todos. Então, o objetivo geral, ele dialoga com a ciência jurídica, que regula, né, que se presta, né, a pensar os casos práticos nesse sentido, porque existe, sim, a norma, né, a lei prevendo, assegurando esse direito a todas as pessoas. E também ele conversa com a ciência do direito, quando ele é pensado para ser efetivado na prática. Então, esse direito, ele é pensado praticamente. Então, a gente pode dar o exemplo do JAE universitário, passe livre para estudantes, enfim, como esse direito ele vai ser aplicado, né? Como a gente vai ver a efetividade desse direito acontecendo na realidade da vida dos estudantes. Então, o objetivo geral, ele conversa, né, tanto com a ciência jurídica quanto com a ciência do direito, que vai trabalhar o direito dentro da realidade em si, né, no caso dos estudantes. Eu acho também que ele conversa com a função social da dogmática jurídica, justamente porque ele evidencia, né, como as normas e políticas do transporte público, elas cumprem a sua função social ao garantir ou tentar garantir a permanência estudantil, né? Então, acho também que o objetivo geral, ele conversa com esses 3 pontos aqui citados. Bom, agora falando dos objetivos específicos, a gente concordou que seriam 4 os principais, então a gente separou que os objetivos específicos seriam mapear o perfil de deslocamento dos estudantes, então o tempo médio que eles gastam, o transporte mais utilizado, se eles se sentem impactados ou não por essa realidade, se isso prejudica ou não, tudo isso foi aferido na nossa pesquisa. A gente buscou identificar os principais problemas enfrentados no trajeto até a universidade, então o cansaço mesmo por ser um tempo excessivo no trânsito, um transporte sucateado, então condições ruins, né, dos trens, dos ônibus, enfim, metrô. A gente buscou também analisar indicadores de rendimento acadêmico, como eu falei, o CR principalmente, né, então a média dos estudantes, e correlacionar esse tempo de deslocamento e as condições de transporte com o desempenho acadêmico. A gente sabe que o objetivo específico, ele não é a pergunta, mas é aquilo que a gente quer demonstrar ao leitor, né, a pessoa que está ali observando o nosso trabalho. Então, são etapas menores, mais detalhadas, mensuráveis, que precisam ser cumpridas para a gente chegar ao objetivo geral. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, do nosso objetivo de identificar os principais problemas enfrentados do trajeto de casa até a universidade, a gente pode colocar o argumento de autoridade, né? A autoridade do argumento, na verdade, porque a gente não se pautou somente em relatórios já prontos, em estatísticas já feitas, mas a gente procurou observar a realidade de cada um dos estudantes que conversaram conosco, e isso foi a base da nossa pesquisa. Então, a gente utilizou essa autoridade do argumento segundo a realidade de cada estudante que conversou conosco. Quando a gente se propõe também analisar, por exemplo, os indicadores de rendimento acadêmico, a gente tem aí a questão da falsibilidade, porque a gente pode se permitir testar se realmente há um impacto negativo ou não
no desempenho, no rendimento dos estudantes. Também tem uma questão aí do dogmatismo versus o procedimento dogmático, porque a gente evita assumir que essa correlação é automática, né? Então, a gente falou aqui da nossa hipótese, mas é algo falseável, algo verificável. A gente não está afirmando categoricamente que todo estudante que mora longe tem um rendimento baixo. Então, quando a gente fala dessa possibilidade, a gente está se abrindo para um procedimento dogmático e não para o dogmatismo, para pensar se realmente isso tem relação, se de fato o rendimento é afetado positivamente ou negativamente por esse tempo de deslocamento um pouco mais longo, por essas condições não tão favoráveis no transporte. Bom, a premissa inicial que quanto maior o tempo, pior os resultados, ela é aceita como verdade, mas como eu falei, ela será criticada, ela será refutada, né, verificada. E caso ela não se verifique, a gente descarta. Então aqui a gente pode colocar essa correlação. Então cada objetivo específico aplica, né, os conceitos operacionais dessa forma, permite testar hipóteses, sendo elas falseáveis, preza pelo procedimento dogmático ao não assumir conclusões de forma automática, de forma antecipada, e conecta aqui teoria e prática, né, a ciência jurídica com a ciência do direito. Além do mais, eu entendo que ela cumpre a sua função, a função social da dogmática, ao propor soluções que fornecem o direito à educação e também o direito à mobilidade. Então, a gente fecha aqui os elementos e aí eu faço um adendo com essa questão do dogmatismo e do procedimento dogmático. O dogmatismo sendo nessa zona de conforto. Dogmatizar seria aprender e replicar, e não refletir na realidade de cada estudante. Então, aqui, quando a gente estava definindo, por exemplo, o nosso objeto, a gente procurou delimitar o máximo possível para que isso não fosse uma universalização. Então, cada estudante teve a sua realidade ali respeitada, entendida e interpretada. Então, a gente se pautou aí nesse procedimento para nós conseguirmos demonstrar, né, o nosso objetivo com o nosso trabalho. E aí, essa realidade está ali para ser interpretada, ser estudada pelo pesquisador, foi o que a gente tentou fazer, né? Reconhecer que essa premissa, essa hipótese inicial, ela vai ser submetida a uma verificação. Então, foi o que a gente conseguiu com os nossos objetivos, tanto geral quanto específico. Eu acho que a gente conseguiu também correlacionar com a função social, porque ela se manifesta, né, quando a gente analisa como as normas de transporte e as políticas estudantis, por exemplo, a gratuidade, as bolsas, enfim, contribuem para a tentativa de permanência do estudante na universidade, e ela vai tentar aí garantir que o direito à educação não seja inviabilizado por mais condições de transporte, né? Então, acho que a função social da dogmática se aplica nisso. Bom, a gente falou sobre a questão do conceito operacional, e eu faço aqui um arremate da correlação dos elementos. Então, o tema, ele abre, né, o nosso campo de estudo, ele abre a nossa visão, chama a nossa atenção para aquilo que a gente vai querer debater. O objeto, ele vai delimitar isso especificamente, vai ser uma lente um pouco mais aproximada, digamos assim. O objetivo geral, ele se conecta com o objeto também de forma clara, os objetivos específicos também, porque eles operacionalizam nessa direção em etapas concretas, a gente consegue dar mais concretude mesmo, fica mais palpável a nossa pesquisa através de objetivos, e eles se articulam, né, por exemplo, com a questão da autoridade do argumento, porque ele dá um rigor lógico para aquilo que a gente está abordando. A falseabilidade, ela permite com que a gente garanta, né, a cientificidade da pesquisa, garanta que, de fato, os nossos resultados não foram enviesados, não foram baseados em dogmatismo. O procedimento dogmático, ele orienta, né, a nossa postura crítica no trabalho. A ciência jurídica e a ciência do direito, elas vão conectar teoria e prática. A função social do dogmático vai mostrar o impacto social na realidade, né, daquilo que a gente está pesquisando. E os conceitos vão mostrar
que as variáveis são mensuráveis. Então, eu acredito que a gente consiga, através desse trabalho, tenha conseguido abordar os elementos e fazê-los conversar, né? E aí a gente tem a pesquisa para ser mostrada, para ser relatada, as entrevistas também com os estudantes que nós conseguimos abordar. E aí, por fim, como já foi dito pela Pamela, a nossa hipótese, né, ela se propôs a relacionar que quanto maior a distância, maior digamos, como é que eu posso falar? Quanto maior a distância, mais prejudicado, o rendimento fica, mais o aluno não consegue ir bem no seu desempenho acadêmico. Enfim, então a gente colocou aí, com esses longos deslocamentos, reduzem o rendimento acadêmico. Mas, por incrível que pareça, pelos resultados que nós temos até então, essa hipótese não se confirma, porque mais de 40% tem o CR alto, né? Mais de 40% dos estudantes que conversaram conosco tem um CR a partir de 8, mesmo morando mais longe. Então, até então, esse é o nosso resultado, ainda parcial, a nossa pesquisa ainda não finalizou completamente, mas, por enquanto, a nossa hipótese foi refutada, né? A maioria desses estudantes ingressaram, né, pelas cotas, e aí a gente tinha essa ideia de que os cotistas, principalmente que moravam mais longe, teriam seu rendimento afetado, mas, por hora, essa hipótese está sendo refutada. E aí a gente vai ver até o final da pesquisa se nós conseguimos confirmar essa premissa, essa hipótese de que longos deslocamentos reduzem o rendimento acadêmico, ou se, de fato, a gente vai refutar isso, se vai confirmar ou refutar. Gente, falando em loucura, o CAPES não é uma boa opção trabalhar em cima do CAPES, ainda mais tipo a gente estando na UERJ, fala sobre saúde mental e tal. Faz parte da nossa realidade, né, querendo ou não. Faz parte. Vai aparecer maneira a gente falar o nosso nome primeiro e falar juntos, vamos apresentar a P2, não, P2.